Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 17, versículo do 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como uma luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com uma sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando descia da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E aqui, meus irmãos, o Evangelho nos diz que Pedro ficou tão entusiasmado com a presença de Moisés, com Jesus transfigurado e com a presença de Elias, que logo ele quis fazer uma tenda para que eles ficassem ali mais acomodados. E nisso, meus irmãos, vem uma nuvem, Deus falando: Este é o meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu agrado. Escutai. Meus irmãos, Deus faz questão de apresentar ali diante dos profetas que já tinham passado, de grandes profetas, Moisés que libertou o seu povo, Elias, um grande profeta, e para preparar aqueles discípulos, para apresentar para eles quem era Jesus Cristo. Então, Deus faz com que aquele momento ali, daqueles 3 discípulos, Moisés e Elias, e Jesus sendo apresentado: Este é o meu filho amado, escutai-o. E aí, meus irmãos, já dá para entender. É Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, nos apresentando o seu Filho e nos dizendo: escutai. Escutai por quê, meus irmãos? Porque Jesus é a própria sabedoria. Porque Jesus é o próprio Filho de Deus, o Todo-Poderoso também, aonde recebeu a chave do céu, da terra e do inferno. Está na mão de Jesus. Ele é o herdeiro, ele é a sabedoria, ele é o Filho do Deus vivo. Escutai-o. Essa é a orientação de Deus para aqueles discípulos, para Moisés, Elias e para nós. Hoje, meus irmãos, que possamos estudar essa palavra, meditar essa palavra e compreender. É para nós hoje. Escutai. E como vamos escutar Jesus Cristo? Através da palavra de Deus, do Evangelho, meditando a palavra e colocando em prática. Esta é a maneira de escutarmos Jesus Cristo. É assim que Ele nos fala, através da palavra de Deus, através da Bíblia. E que nós possamos escutar cada vez mais com o ouvido cada vez mais ajustado, para compreendermos toda a vontade de Deus para cada um de nós.